Fala família vascaína, Eduardo Maiolo, canal Vascaíno Norte e Sul, falando aqui da cidade de Paracambi, região sul do estado do Rio de Janeiro, trazendo vídeo de domingo para o canal, trazendo vídeo de pré-jogo aí para o canal, a decisão de hoje aí entre Fluminense e Vasco da Gama no Maracanã hoje, às 20 horas e 30 minutos. Infelizmente, dessa vez, pessoal, dessa vez eu não vou. Dessa vez, infelizmente, eu não vou poder comparecer ali ao Maracanã hoje, como eu fui na quinta-feira. Os ingressos acabaram antes da gente pensar em comprar. A gente tinha esperança aí, né, de reabrir aí algum setor aí, voltar alguns ingressos aí para venda, como aconteceu, né, na última vez aí na quinta-feira. Só que dessa vez isso não aconteceu. Eu vou assistir de casa, da televisão, o jogo também 8h30, cara, putz grilo, olha, vou te dizer uma coisa, cara, essa CBF, cara, ela se supera a cada dia. Eu não consigo entender, eu queria entender o critério da CBF, que ela coloca um jogo dia de semana, numa quinta-feira, né, às 7 horas da noite, acho que foi 7 horas ou foi 8 horas. Não me lembro, cara. Acho que foi uma coisa assim. Foi 8 horas. 8 horas. Ela coloca um jogo 8 horas da noite, no dia de semana, e num domingo, onde a condução é pior, onde tudo é pior, o ir e vir é pior, eles colocam 8h30 da noite. Sendo que o jogo lá do Corinthians com o Cruzeiro hoje vai ser às 18 horas, cara, em Itaquera. Por que o jogo do Vasco também não poderia ser às 18 horas hoje, cara? Que horário horrível! Que horário ridículo! Aí a CBF coloca dia de semana, 8 horas da noite, que tá todo mundo saindo do trabalho, tá todo mundo saindo do serviço, vai direto pro jogo. Um monte de gente chega atrasada, porque lotou, né? Foi recorde de público, lotou. Aí um monte de gente chega atrasado, porque tá saindo do trabalho, pega trânsito, é um dia normal. E no domingo eles colocam 8h30 da noite, cara. Eu não consigo entender. E domingo tá todo mundo em casa tranquilo, tá todo mundo com tempo de sair, com antecedência de casa. Aí eles colocam o jogo 8h30 da noite. Cara, eu vou te contar, cara. Eu vou te contar. A CBF, ela se supera. Se já não bastasse isso, ela coloca o Wilton Pereira de Sampaio para apitar o jogo aqui. Um juiz que já apitou 5 jogos do Vasco no Campeonato Brasileiro. Um juiz polêmico. E lá no jogo do Corinthians coloca o melhor árbitro do campeonato, escolhido, eleito o melhor árbitro do campeonato brasileiro de 2025. Aí, cara, aí você começa a ter um monte de teoria de conspiração e o pessoal te chama de maluco. Você começa a achar que é tudo premeditado, que é tudo de propósito, que é tudo feito de propósito para designar o campeão da Copa do Brasil. O pessoal vai falar que você é maluco, que você é chorão, que você tem mania de perseguição. Vamos ver o jogo hoje. A gente vai ver o jogo hoje, depois eu vou voltar aqui para falar. Antes de tudo, deixa o like, deixa o joinha, gente. Compartilha esse vídeo, comenta, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para você saber qual vídeo que vai subir aí na plataforma, para você ficar aí atento aí aos vídeos que vão subir na plataforma posteriormente. Galera, 505 inscritos, muito obrigado de coração, muito obrigado. Batemos essa meta antes do jogo de hoje, de domingo, 505, ontem estava 490, 490 e pouco. Aí eu falei, eu vou acordar com esses 500 lá cravado. Já estava lá 504, 505 inscritos. Muito obrigado, gente, muito obrigado de coração. Vocês não sabem o quanto eu sou agradecido a vocês. O canal está crescendo, o canal está evoluindo. E a meta aí, ó, de chegar a 1000. O Vasco sendo campeão, chegar a 1000. Vamos ter fé, vamos ter esperança que hoje é dia de decisão. Vamos falar do jogo, vamos falar do jogo lá de Itaquera também, entre Corinthians e Cruzeiro, que tem fatos interessantes ali também. Antes de mais nada, falar aqui, ó, eu vou falar primeiro aqui de notícias do Vasco da Gama. Olha, o Thiago Mendes vai para o jogo, tá? A respeito ao jogo no momento, por enquanto. O Thiago Mendes vai ao jogo, ele vai jogar. A comissão técnica falou que ele sentiu foram cãibras ali na última partida contra o Fluminense. Não tem nada de lesão, não tem nada que tem que se preocupar. Foi levantada uma suspeita aí de que ele estaria sentindo dores ainda.
derivado ao jogo anterior, mas não. O Thiago Mendes aí vai para o jogo. E dessa forma aí o técnico Fernando Diniz vai com a mesma escalação de quinta-feira, sem nenhuma surpresa, que é o Léo Jardim, o PH, o Paulo Henrique, que eu vou falar dele aqui daqui a pouco, o Carlos Cuesta, o Robert Renan na zaga e na lateral esquerda o Pumita Rodrigues aí no lugar do Lucas Piton, que está machucado, que está lesionado, né? Pumita Rodrigues que jogou muito bem na partida passada, tomara que ele desempenhe esse mesmo papel, ninguém se criou ali do lado dele ali, cara, excelente o Puma Rodrigues. No meio ali, Cauã Barros, Thiago Mendes, continua no time, e o Felipe Coutinho. Do lado direito ali vem seria o Andrés Gomes, né? Do lado esquerdo, Nuno Moreira, e no ataque ali, o nosso joia da base, o joia da colina, tá jogando demais, o jovem Ryan. Mas eu creio que o Diniz vai fazer mais uma vez aquele esquema, né, de colocar o Andrés Gomes ali do lado esquerdo, trazer o Nuno Moreira para o meio. E aquele detalhe, cara, o Vasco perde muito em marcação com o Nuno Moreira e Coutinho ali, né, articulando ali no meio. O Diniz teria que arrumar um esquema ali, ou para trazer ali o Andrés Gomes de vez em quando para marcar ali, para recompor. Ou então, não sei, cara, na hora que o time estiver atacando, o Nuno Moreira viria para o meio. E na hora que o time estivesse defendendo, o Nuno Moreira caía para a esquerda e quem cairia para o meio ali seria ali o Andrés Gomes ali para recompor e para ajudar ali na marcação, ou até mesmo o Ryan voltando, né? Poderia ser também, porque o Ryan, pô, tem preparo físico bom, ele consegue voltar, ele consegue atacar, ele consegue, sabe? A jogada que ele fez pro gol do Verratti, cara, na última partida, ali foi um, cara, eu vou deixar isso pro final, para falar no final, o sentimento que eu tive ali naquele momento. Mas, enfim, a escalação do Vasco é essa. Vamos logo para a ficha técnica do jogo de uma vez, né? E pendurados para o jogo de hoje, Verratti e o Piton, que não está jogando, tá? Que está lesionado, e o Verratti está pendurado com o segundo cartão amarelo. Ele foi tirar a camisa para comemorar o gol, levou o segundo cartão amarelo, e o Verratti tem que abrir o olho, que se ele entrar em campo para jogar hoje, ele não pode tomar cartão, nada de tirar a camisa, se meter gol. Pelo amor de Deus, Verratti, a gente não pode te perder aí para as partidas, para uma possível decisão, né? Se o Vasco passar, a gente tem que contar com você, porque você é uma peça muito importante desse time, mesmo no banco de reservas, ali na pré-eleição, o Verratti é um líder, né, gente? O Fluminense, que deve vir a campo ali com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René. Martinelli, Nonato no lugar de Hércules. Hércules machucado, Hércules contundido, tá? Lúcio Acosta, Canóbio voltando ao time no lugar do Soteldo também lesionado, e Kevin Serna e Everaldo no ataque. Então Canóbio volta, né, ao time titular, ficou de fora por causa do terceiro cartão amarelo. O Soteldo está lesionado, não foi relacionado, eu acho que ele não foi relacionado, e o Nonato no lugar do Hércules, outro desfalque importante aí no Fluminense. O Hércules não joga aí o volante, né? Desfalque Fluminense hoje, também está sentindo ali uma lesão ali, se eu não me engano, acho que no adutor da coxa, alguma coisa do tipo. E outros lesionados são Cano, Manuel, né? Como eu falei, Soteldo e o Hércules. Pendurados aqui no Fluminense, eu acho que não tem ninguém. E o árbitro da partida é o Wilton Pereira Sampaio de Goiás, como eu falei. Agora, olha só, se liga na arbitragem, tá? O Wilton Pereira Sampaio, já começa por aí. Assistente 1, Rodrigo Figueiredo Henrique Correia, do Rio de Janeiro. Por que um assistente do Rio de Janeiro, né? Eu não sei. Assistente 2, Bruno Rafael Pires, de Goiás também. E o VAR, Wagner Riway, de Santa Catarina. Olha que maravilha. Olha quem é o VAR, cara. Wagner Riway. Esse daí é figurinha carimbada. CBF, tu tá de sacanagem, cara. Não, na moral, na boa. Tu tá de sacanagem. Tu tá de sacanagem. Tu tá querendo mesmo avacalhar o coreto aqui, entendeu? Tu tá querendo mesmo manchar mais uma competição, como se já não bastasse brasileiro que você já manchou com essa arbitragem horrível e ridícula. Eu trouxe aqui que o Rodrigo Sintra, que é o chefe da comissão de arbitragem, vai ser mandado embora. Ele e a comissão dele todinha, inclusive o Luiz Flávio de Oliveira, vão para casa do caramba,
entendeu? Porque é uma coisa horrorosa. Entra um, sai outro, não muda nada, né? Então, a CBF aí, cara, ela conseguiu manchar o Campeonato Brasileiro de uma tal forma, com tantos erros. Eu não falo só aqui erro a favor do Flamengo, não. Erro a favor do Palmeiras também que teve. Erro a favor de outros clubes. Cara, é uma vergonha. Eles querem profissionalizar a arbitragem, mas se eles começarem aí dessa premissa, desses árbitros aí que estão aí apitando, cara, já vai começar errado. Na minha opinião, já vai começar errado. Não vai adiantar nada. A transmissão do jogo vai ser da Sport TV, Premier e Amazon. Pela Sport TV, narração de Everaldo Marques, comentários de Lédio Carmona, gosto do Lédio. Pô, Lédio é maravilhoso ali comentando. E do Grafite também, que não deixa a desejar. Depois que o Pedrinho saiu da Globo para ser presidente do Vasco, para mim é um dos melhores comentaristas, é o Grafite, tá? A Amazon vai ser transmissão do Galvão Bueno lá, o Bulldog cansado. Comentários de Mauro Naves, Rafael Oliveira e a Nadine Bastos. Ai, Jesus Cristo. Quem for assistir na Amazon, fique à vontade, né? Pessoal, falar aqui de Vasco, né? Não, eu vou falar aqui do outro jogo de hoje, Corinthians e Cruzeiro. Dados interessantes aqui do outro jogo. O Corinthians tem 5 pendurados com cartão amarelo, tá? O Corinthians, se ele for para a final, Corinthians que está com a vantagem, né? Venceu a primeira partida em Minas Gerais, em Belo Horizonte, no caso, né, por 1-0 lá no Mineirão. O Corinthians, se for para a final, ele está com 5 pendurados. É o goleiro Hugo Souza, olha aí, desfalque importante, hein? Zagueiro Gustavo Henrique, lateral direito Mateuzinho, o volante Maicon e o meio atacante Rodrigo Garro. Rodrigo Garro, que era dúvida para essa partida, ele estava lesionado, mas ele deve ser relacionado para essa partida. Além desses 5 pendurados aí que o Corinthians tem, outros 7 jogadores estão com um amarelo, que se tomar cartão amarelo hoje, fica pendurado também com uma possível final. Tá? Entre eles está o Vitinho, o Yuri Alberto e o Guinegão, cara. 3 jogadores aí titulares importantes para o Corinthians, ou seja, o Corinthians, se ele passar para a final, ele já pode ficar aí de 5, talvez aí, sei lá, 2 tomem cartão amarelo, né? Já fica com desfalque de 2. Né? Se esses 7 aí que estão com um cartão amarelo tomarem o segundo cartão hoje, na primeiro jogo da final, se eles passarem, eles podem ficar sem uns 5 titulares aí para a partida decisiva. Né? Então aí, para o Vasco aí ficar de olho, cara, que se o Vasco for para a final aí e o Corinthians, de repente, for o adversário da final, né? Tô dando uma hipótese, né? Especulada aqui. Se o Vasco for, se o Corinthians for um dos finalistas e o Vasco for para a final com ele, o Vasco pode pegar o Corinthians aí todo desfalcado aí por causa de cartão amarelo. Mas vocês acham que eles vão fazer isso com o Corinthians, cara? Vocês acham realmente que eles vão fazer isso com o Corinthians? Eles pegaram o melhor árbitro eleito aí do Campeonato Brasileiro para apitar o jogo deles. Vocês acham realmente que eles vão fazer isso com o Corinthians? Olha só com outro detalhe que aconteceu extracampo. A torcida Gaviões da Fiel do Corinthians tinha sido suspensa por uma briga com a torcida do São Paulo no dia 20 em Itaquera. O Ministério Público recomendou, né, a Federação Paulista, Ministério Público, né, e o Tribunal ali do GCRIM também, né, o jurídico do GCRIM recomendou para que suspendesse a Gaviões da Fiel, para que eles não tivessem o direito de entrar, né, com seus uniformes ali de torcida organizada, bateria, bandeira, apetrechos e essas coisas. O Corinthians emitiu uma nota repudiando a decisão do Ministério Público, dizendo que se iria atrapalhar o time numa possível decisão de Copa do Brasil. Atrapalhar em quê, Corinthians? Fala para mim. Atrapalhar em quê, uma vez que... como é que eu vou dizer aqui? Que a torcida não entra em campo. A torcida joga... Assim, ela joga na arquibancada, ela é importante. Ah, ela vai ficar sem bateria. As outras organizadas do Corinthians não tem bateria? Porra, não tem bateria? Vai na palma, amigo. Bate palma, grita, vai no gogó. Pô, deixar de ir eles não vão. Eles só vão a paisana, mas deixar de ir eles não vão. Igual a Força Jovem. A Força Jovem ficou mais de 10 anos suspensa, cara. E ninguém veio emitir notinha falando que
repudiava isso, que a Força Jovem não podia ficar suspensa daquele jeito, que não sei o quê. E eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Se a Força Jovem ficou 10 anos suspensa, é porque mereceu. Tava toda hora se metendo em confusão, se metendo em merda. A torcida do Corinthians é a mesma coisa, cara. A torcida do Corinthians também não é santa, não. Entendeu? Você brigou, você fez merda, tem que estar suspensa mesmo. Aí, olha o que aconteceu. Derrubaram, né, a liminar do Ministério Público que proibia a torcida do Corinthians de entrar, né, a caráter dentro do estádio com seus instrumentos. Quer dizer, foi tirada a punição da Gaviões da Fiel. Olha que bacana, cara. Olha que maneiro, né? Tiraram a punição que o Ministério Público colocou em cima da Gaviões da Fiel. Derrubaram a liminar. Mas por que derrubaram a liminar, né, cara? Qual é a influência? Fala para mim, o que existe por trás disso, lá em São Paulo? Hein? Porque aqui a Força Jovem ficou suspensa há mais de 10 anos, né? A Gaviões da Fiel derrubaram a liminar. Então, olha só, cara, comigo não tem essa, cara. Comigo não tem negócio de passar a mão, seja a torcida do Vasco, seja a torcida de qualquer clube. Fez merda, tem que sofrer punição. Tem que sofrer punição. Então, da mesma forma que a torcida do Vasco foi punida, a torcida do Corinthians, se ela fez besteira, ela tinha que ser punida também e teria que pagar. A torcida do Corinthians vai ficar até o final de 2026 afastada dos estádios. E derrubaram a liminar. Isso aí é Brasil, né? Essa aí é a porcaria de país que a gente vive. É a porcaria de país da injustiça, né? É a porcaria do país que quem tem mais influência é que fala mais alto, é que tem mais direitos e é que consegue ali as coisas sempre no jeitinho. É a porcaria de país que a gente vive. Notícias do Vasco importante, né? Falei do Thiago Mendes, Paulo Henrique, tá? Paulo Henrique que está sendo cobiçado. Pessoal, eu falei sobre o Paulo Henrique, né? Do interesse do Paulo Henrique há 3 dias atrás. Tem um vídeo meu lá que só tem 3 visualizações. É justamente esse tema do interesse do Paulo Henrique da Arábia, da Europa, time da Itália, time da Alemanha interessado no Paulo Henrique. Eu já tinha falado disso lá atrás, há 3 dias atrás. A reportagem do Tébaro Smith, né, do GE, que dizia ali que tinha clubes aí da Arábia interessados com proposta boa, que o Paulo Henrique, de repente, poderia sair do Vasco ano que vem. Eu já tinha dado uma olhada lá no vídeo lá atrás, eu vou colocar ele aqui. É que eu faço tudo pelo celular, eu não consigo recomendar os vídeos, né? Porque eu não tenho as mesmas ferramentas que tem no computador. Mas eu vou tentar recomendar o vídeo aqui de alguma maneira. Eu vou fazer um vídeo curto para ver se eu recomendo esse vídeo, que ele está com 3 visualizações só, gente. 500 inscritos, vamos dar uma moral, deixa o like lá, assiste os vídeos ali também, que é muito importante. Olha, o Paulo Henrique, né? Clubes interessados no Paulo Henrique é o Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen e o Bolonha da Itália também, tá? E tem um clube do mundo árabe também interessado que tá sinalizando aí com uma proposta de 1,5 milhão por mês para o Paulo Henrique, além de casa, carro e outros cuidados aí para ele e para sua família, cara. Olha, vai ser complicado, tá? Vai ser complicado de segurar o Paulo Henrique. O Eintracht Frankfurt da Alemanha é o mais próximo, né? Uma notícia aí do Leonardo Lacerda aí na torcida vascaínos. Paulo Henrique cobiçado aí de todas as formas. A multa rescisória do Paulo Henrique, se não me engano, está na casa aí dos 22 milhões de reais. Seria interessante o Vasco renovar o Paulo Henrique, que ele tem contrato até 2027, mas seria interessante o Vasco se antecipar e fazer uma renovação antecipada aí com o Paulo Henrique aí para ver se aumenta essa multa, né? E o Paulo Henrique realmente não seria de outra forma. Ele é uma peça fundamental. É o melhor lateral direito que tem hoje no futebol brasileiro, cara. É o Paulo Henrique. E se o Vasco perder o Paulo Henrique, cara, ele vai ter sérias dificuldades de arrumar um lateral direito que chegue perto dele. Porque no Brasil não tem lateral direito como o Paulo Henrique hoje. A gente vai sentir muita falta do Paulo Henrique. Ele é uma peça fundamental. Caso o Diniz fique, cara, que eu desejo muito que o Diniz continue no Vasco. Eu desejo que o Vasco seja campeão da Copa do Brasil, para o Diniz dar seguimento ao projeto dele, que o Diniz botou o Ryan para jogar bola, o Ryan, mudou da água para o vinho. O Diniz fez muita melhoria no Vasco, cara. A gente critica muito o esquema dele,
mas ele fez muita melhoria no Vasco Diniz, cara. Muitos jogadores ali começaram a jogar, como Felipe Coutinho também, começaram a ganhar projeção por causa do Fernando Diniz. Então eu desejo muito que a gente ganhe esse título para o Fernando Diniz continuar na equipe, tá? Olha, o JP, ele foi sondado aí pela Chapecoense, né, que queria adquiri-lo por empréstimo, e recebeu proposta também de clubes da Série A e do exterior, pessoal. Só que o Vasco diz que não abre mão do JP, diz que vai aproveitar o garoto da base aí de 20 anos de idade, estava emprestado para o Avaí, foi destaque no Avaí pela Série B, um dos melhores jogadores da Série B, tá? Igual o Ryan está sendo agora. E o Vasco quer fazer a mesma coisa que está fazendo com o Ryan, graças a Deus que a diretoria enxergou o JP, que para mim o JP não era nem para ter saído do Vasco para lugar nenhum, ele era para estar dentro do Vasco, crescendo dentro do Vasco. Ele, pô, ele fazendo ali uma dupla ali no meio campo, junto com o Cauã Barros, vai ser uma senhora dupla ali de volantes, cara. Vai ser uma senhora dupla de volantes ali, eu tô curioso para ver. E eu acho que o Thiago Mendes perde a vaga dele. Thiago Mendes, que agora está começando a melhorar, eu acho que ele perde a vaga aí pro JP, tá? Olha, o Ricardo Graça, uma notícia interessante. Ricardo Graça, ele está livre no mercado após 4 anos jogando no Japão pelo Júbilo e o Ata, tá? Ricardo Graça aí, origem da base do Vasco também, cria da base, zagueiraço, apareceu aí como revelação na época, né? É da época aí do Thales, né? O falecido Thales, atacante do Vasco, né? Ricardo Graça, que depois foi jogar no Palmeiras. Palmeiras comprou ele aí por uma fortuna também. E agora ele está livre no mercado depois de 4 temporadas no Japão. Será que teria lugar no Vasco hoje ali, ó, para opção no banco de reserva? Que o Vasco não tem zagueiro. Aí o Lincoln voltando, o Ricardo Graça, pô, já dá uma sustância aí para o ano que vem, uma possível participação na Libertadores. O Vasco vai precisar de elenco, cara. O Vasco vai precisar de elenco. Conversa com ele, oferece aí um salário, oferece aí um plano de carreira para o Ricardo Graça. Quem sabe, né, cara? De repente aí, pô, só vai trazer ele pelos salários, pô, de repente por luvas, alguma coisa do tipo, que ele tá livre aí no mercado. Pode ser uma excelente opção. Eu não sei como é que ele estava no Japão, não sei como é que estava o futebol dele, né? Porém, talvez poderia ver aí com mais carinho. Pessoal, daqui a pouco tem jogo, 8h30, eu vou dar uma saída agora, vou esparecer um pouco minha cabeça. 8 e pouca aí, pretendo chegar em casa, se Deus permitir, para ver essa partida. Eu vou ver pela televisão. Vai ter vídeo de pós-jogo hoje, tá? Vai ter vídeo de pós-jogo hoje, né? Seja pro bem, seja pro mal. E tomara que o nosso Vasco, cara, olha, a gente tá com a vantagem. Eu vou explicar uma coisa aqui para vocês, o pessoal depois não falar assim, depois que ganha é fácil falar. Não é isso, tá? Eu acho que aquele gol do Verratti no final, cara, foi o gol da classificação. O sentimento que eu tive naquele momento, aquele golzinho ali, faltando 1 minuto para terminar o jogo, nos acréscimos que a gente já estava, aquela jogada do Ryan, ele ter sofrido, passar por 3-4, sofrido a falta. Aí todo mundo falou, inclusive, isso, cara. Em vez dele ficar rolando no chão, dele pegar a bola e parar o jogo, se fosse a porcaria do Mocorongo, do Daronco, né, que estivesse apitando, ele ia parar o jogo. Ele ia... quando o Ryan bateu a falta rápido, o Daronco ele ia mandar voltar. Eu tenho certeza disso. Ainda bem que o Klaus, a gente reclamou do Klaus o jogo inteirinho, que ele não dava falta. Mas nesse ponto ali, o Klaus foi certíssimo, cara. Foi acertadíssimo. Deixar o jogo correr. O Zibel Dias ficou choramingando, dizendo que a bola estava fora de posição. Não estava. O Ryan, do lugar que ele caiu, ele ajeitou a bola, ele parou a bola e bateu a falta rápido, né? Jogador do Fluminense ali que foi cabaço, que ficou olhando, que ele tinha que se postar na frente da bola para impedir do Ryan bater. Foi ingênuo. O jogador do Fluminense ali foi ingênuo na hora, né? Ryan bateu rápido, tocou ali pro Piton, que tocou pro Andrés Gomes. O Andrés Gomes cruzou na área para a cabeça do Verratti. O Verratti sensacional de cabeça, como sempre. Aquilo para mim ali, cara, foi um alívio tão grande que ele, para mim, foi o gol da classificação. Porque vamos botar um cenário aqui. Imagina, o jogo tá 0-0 hoje. Imagina que o Vasco faça um gol. O Fluminense vai ter que fazer 3. Se o Fluminense empatar, o Vasco está classificado. Se o Vasco não tivesse feito esse gol na quinta-feira,
para garantir a vitória, o empate era pênalti, filho. O empate era pênalti, aí só Deus sabe o que queria acontecer, né? Então foi de suma importância, cara, foi de suma importância, e eu senti ali na hora ali, cara, é o gol da classificação para a final. É o gol da classificação. Eu já tô falando aqui antes do jogo começar, tá? O pessoal depois não falar, se o Vasco ganhar, agora é fácil falar. Não, tô falando aqui bem antes, tá? Eu vou meter meu pé, vou ali rapidinho, daqui a pouco eu volto. Fique com Deus, saudações vascaínas e vitória, Vascão!